falar sobre a Bíblia, né? Eu sou a catequista Carol. Meu nome é Luciene, só para lembrar que nós já estivemos aqui semana passada. Oi de novo, meu nome é Afonso. E trouxemos um chaveirinho aqui, ó. É a Maria Clara, é minha filha também. Vai ajudar a gente a cantar um pouquinho aqui, que a voz anda meio batida, mas vamos lá. Vamos começar com oração? Vamos começar com oração. Oração e um canto para arrebentar, né? Uma oração com o canto do Padre Zezinho, que explica claramente sobre a Bíblia. E uma alegria para a gente também, porque nós vamos falar algo que na catequese geralmente não se fala nesse meio da Bíblia, que são os 4 evangelistas. Nas próximas catequeses seguintes, os próximos sábados, vocês vão ouvir falar sobre os evangelistas, né? Que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Convido vocês a não deixarem de participar. Vai ser uma catequese riquíssima, maravilhosa, com muita alegria, tá bom? E aí, Carol, começa com a oração? Bora? Bora, vai! Do Pai, do Filho Pai, e do do Espírito Espírito Santo. Amém. Seu Pai Santo, nós te pedimos, Senhor, envie o seu Espírito Santo, para que possa ser falado aquilo que é da tua vontade, não da nossa. Possamos ter obediência à igreja, ao que ela tem nos passado, ao que ela não tem nos ensinado. Vamos aí invocar o Espírito Santo. Espero que as crianças tenham aprendido, hein? Todo ano eu tenho esse probleminha, né? Vamos aprender? Vamos rezar devagarzinho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E vamos aí. Não somos profissionais, mas vocês vão ver como vai ficar bonito. Aqui pro Afonso. Segura aí pro Afonso. A Maria vem aqui, Maria. Vamos lá. Aqui explica direitinho, hein, o que é a Bíblia. Vamos lá. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a verdade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Então, crianças, gostaram desse canto do Padre Zezinho? Explica claramente sobre o que é a Bíblia. Esse mês nós vamos ter a graça de Deus de falarmos também sobre os nossos 4 evangelistas, né? Porque eles anunciaram esse amor de Deus e fazem parte dessa nossa amada Bíblia, né? Algumas pessoas falam que a Bíblia foi escrita assim, ó. Fechou o olho, o Espírito Santo veio e a pessoa foi escrevendo. Ela não é assim. Você pensa, criança, que quando você nasceu, primeiro você nasceu, depois seu pai foi lá e te registrou, né? Dizendo que tinha acontecido um fato. Qual foi o fato? O seu nascimento. Então, a Bíblia também é assim. Primeiro acontece a história, o acontecimento, e depois ele foi escrito. Primeiro, Deus criou o mundo, criou a terra, criou a natureza, colocou o seu amor. E quantas vezes eu me vejo me pegando e vendo, meu Deus, quanto amor na criação. Através de quê? Da escritura da Bíblia. Né? Então, essa Bíblia que fala da história da criação e a história da salvação. Como? Por quê? Porque o homem, quando Deus criou com muito amor,
ele começou a querer ser mais do que Deus. Né? Então veio o pecado. E através do pecado, uma aliança. Deus fez uma aliança com o homem. E aí ele já começa a entrar na história da salvação. A história da salvação começa assim. Quando o homem peca e Deus vê que ele pecou, porque Deus deu a liberdade para o homem, né? E aí quando Deus vê que o homem pecou, ele fala, eu preciso fazer uma aliança de salvação com eles. E testamento significa isso, aliança. Porque a nossa Bíblia, ela tem 73 livros. São 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Depois o Afonso vai falar um pouquinho sobre isso para vocês. E eu poderia aqui falar assim de todos os livros que tem dentro da Bíblia. Mas o tempo não permite, porque são 20 minutinhos e é uma catequese de mais de 1h30 de catequese sobre a Bíblia. Tá bom? Então, você vai ver lá, quem não gosta de ler a Bíblia, eu vou convidar você a ler a Bíblia, porque tem a história de Davi. Sou apaixonada pela história de Davi. Sou apaixonada pela história de Abraão. Eu nem vou falar na sequência, para vocês poderem ver o que vocês vão gostar. A vida de Esther, uma rainha que representa a figura de Nossa Senhora. Lutou por um povo, pediu a Deus pelo povo, né? E salvou o povo, assim como Maria, que traz Jesus Cristo para nos salvar de quê? Dos nossos pecados, das nossas vontades, né? Então a Bíblia, ela tem história de amor, história de aventura, grandes acontecimentos. Eu quero convencer você, criança e a família, a ler esse maravilhoso livro, que alguns chamam de revelação, de escritura, de palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Ela é capaz de mudar a minha história, mudar a história do Afonso, mudar a história da Maria, o pensamento da Ana Caroline. Porque nela nós podemos encontrar também assuntos muito importantes sobre como criar um filho, como ser uma boa esposa, como ser um bom marido. Olha que maravilha, como Deus fez tudo tão perfeito, com tanto amor. A gente pensa assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Estou cheio de problemas. A Bíblia tem solução para todas as coisas, nossos sofrimentos, as nossas angústias, porque nela está a palavra de Deus, que é o amor, né? Então, essa Bíblia aqui, ela está escrita em mais de 490 idiomas, no mundo inteiro. É o livro mais lido do mundo, né? Não tem a Bíblia quem não quer, porque até a igreja faz doação da Bíblia, não é assim? Tá bom? Então, tá em todos os idiomas, mas primeiro ela foi escrita em hebreu, em grego e em aramaico. Não é exatamente nessa ordem, né? Aramaico, hebreu e grego. Por quê? Era o povo de Jesus Cristo, a língua de Jesus Cristo, que era o aramaico, provavelmente ele falou aramaico. E o povo de Jesus Cristo era quem? Os hebreus. A gente fala assim, hebreus, como, né? Ó, nós somos brasileiros, então eu sou brasileiro, moro no Brasil. Quando falo os hebreus, é um povo que era da família de Jesus Cristo. Estão entendendo? Então, a Bíblia foi escrita para esse povo, tá bom? Uma coisa muito importante é que, como ela chegou para a gente assim, né, não foi exatamente desse jeito. Primeiro foram surgindo os volumes, né, os homens foram escrevendo e, deixa eu dar uma olhadinha que eu vou esquecendo aqui das coisas, viu? A Bíblia, num determinado tempo, os hebreus, porque começou primeiro que existia antes, era o Antigo Testamento. O que foi escrito depois foi no Novo Testamento, que é falando sobre Jesus Cristo. O que aconteceu lá no Antigo Testamento? Os hebreus começaram a ser escravizados, porque eles traíam Jesus Cristo e como eles eram escravizados, eles foram perdendo a língua deles e foram se acostumando com a língua. As pessoas iam morrendo, iam nascendo outras crianças. E essas pessoas foram aprendendo a língua de outros povos. Então eles já estavam tendo uma dificuldade de ler a Bíblia deles, que era o Antigo Testamento, que inclusive é a mesma Bíblia que Jesus Cristo usou, tá bom? Ele lia essa Bíblia, eles não estavam podendo mais ler a Bíblia. Então um rei no Egito, que estava dominando o povo, ficou com pena deles, dos hebreus, e falou, olha, nós vamos traduzir essa Bíblia, chamou os 70 sábios e falou assim para eles, nós vamos traduzir para a nossa língua, a Bíblia deles, para que eles possam voltar a ler e saber da cultura do seu povo, a história do seu povo, né? E aí ele chamou 70 sábios. Interessante que esses sábios foram deixados em determinados lugares diferentes, separados. E lá, onde eles traduziram, quando o rei foi ver as Bíblias, estava exatamente do mesmo jeito. Por isso nós temos uma Bíblia chamada Septuagésima, que é a Bíblia dos 70. 70 sábios, que com muita sabedoria traduziram essa Bíblia para os hebreus, para que eles pudessem compreender, tá bom? Passado muitos anos depois, vem um homem chamado São Jerônimo,
e traduz a Bíblia do grego para o latim. Para quê? Para que ficasse mais fácil também o entendimento, porque o povo já estava se perdendo novamente, tá bom? E depois disso aí, o que vai acontecendo? A Bíblia foi sendo traduzida para muitos povos, para muitas pessoas, né? Espero que vocês estejam entendendo, crianças. Deixa eu dar uma colinha aqui, né? O jeito. E hoje a gente vai ler uma leitura aqui hoje, para poder explicar um pouquinho para vocês. Eu trouxe aqui uma Bíblia. Eu não vou explicar tudo, porque o Afonso também vai falar um pouco, né? A Carol. Olha, eu trouxe uma Bíblia aqui, uma leitura aqui de 2 São Timóteo 3, é o capítulo 3, versículo 14 até o 17. Acho bom o Afonso explicar um pouco primeiro, né, Afonso? Não deu, leu, não? Deixa o Afonso explicar aqui um pouquinho sobre a Bíblia. Fala aí, Então, Afonso. moçada, como vocês estão sabendo, né? Esse é o mês da Bíblia e eu vou ensinar um pouquinho da Bíblia para vocês, né? Contar como se usa. Eu vou tirar aqui a dúvida de muitas crianças, né? Que às vezes perguntam se pode usar a Bíblia protestante, se ela é igual à nossa, a dos católicos. Possui uma diferença, uma pequena diferença, né? Mas é importante porque na Bíblia dos protestantes ela fica faltando 7 livros. Eu acho. São Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico e 1º e 2º Macabeus. Por isso a gente usa, não pode vir com a deles. E para você saber se ela é uma Bíblia católica, ela vem com uma nomenclatura bem aqui. A gente coloca aqui. Tem a outra também. Dá para ver, será? Aqui escrito imprimatur. Né? Imprimatur. Tem que ter essa palavra, porque a autenticidade do bispo da Igreja Católica de que é a Bíblia Católica, tá bom? Uma curiosidade interessante que eu estou me lembrando aqui, e por que existe essa diferença na Bíblia? A Bíblia Católica para protestante. Os hebreus, eles só aceitaram livros que foram escritos dentro da linguagem, na língua deles, com a língua da pátria mãe. Está inclusive escrito aqui no início da Bíblia. Vocês podem ler a introdução da Bíblia. É muito importante ler essa introdução, porque ele está mostrando claramente que os hebreus não aceitaram essas outras partes aqui, que esses livros de Esté, que são 7 livros, por causa da escrita da língua, tá bom? O que foi escrito em grego, eles não aceitaram. Mas Jesus Cristo usou a mesma Bíblia que nós usamos, com os 7 livros, tá bom? Então, nós temos que usar a Bíblia que Jesus Cristo usou. Nós não somos melhores do que ele, não é mesmo? Beleza? Quer explicar mais alguma coisa, Afonso? Arrocha aí. Continuando. Às vezes também tem a dúvida, né? Porque existe Bíblias de vários tipos, né? Tem a Ave Maria, que é da nossa igreja, tem a Bíblia de Jerusalém, tem a Bíblia pastoral, mas elas são iguais, só tem algumas traduções um pouquinho diferentes, mas elas são iguais. A Bíblia que a nossa paróquia usa é a da Ave Maria, é a linguagem mais fácil. Todas as Bíblias começam com o índice, sumário, mostrando todos os livros. Algumas Bíblias têm Deixa eu abrir essa aqui para vocês verem. Tem as citações do lado. as citações do lado para ficar mais fácil de encontrar os livros. A Bíblia de Jerusalém é um pouquinho diferente porque ela vem com umas citações do lado para você prescrutar. Isso quer dizer que você tem que você encontra outras citações que explicam essa passagem que você leu. Continuando, agora que vocês sabem como achar qualquer livro na Bíblia, é só olhar no índice, tudo certo, e vocês podem encontrar. Também, nas leituras, quem é que sabe o que significa o número grande, né? Tempinho para a resposta. O número grande é o capítulo. Os livros são divididos em capítulos e versículos. Muitos capítulos. Aqui, o número grande, na verdade está do mesmo tamanho de todos, mas não esquece, 2 Timóteo, segundo livro de Timóteo, que vamos ler. Vocês já podem preparar na Bíblia aí, olha
no índice, procura o livro de 2 Timóteo. O número grande é o 3, capítulo 3. Versículozinho é o número menor, 14 até o 17. Esse menoszinho aqui significa até, o número 17. E a Carol vai fazer a leitura dessa passagem. Antes da gente fazer aqui, que eu estava me esquecendo, a igreja, a nossa igreja, ela é uma riqueza muito grande, porque nós somos fundamentados em um tripé, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Nós temos a tradição oral, jamais podemos esquecer, né? Porque os nossos irmãos protestantes, eles não levam em conta a tradição oral, tá bom? O que é? Olha, meu filho, eu nasci, assim, eu tinha minha mãe, nasci lá no Rio Grande do Norte. A mamãe vai contando para os filhos como foi a história dela. E assim é a tradição. A gente vai contando para os filhos a nossa história. E o povo hebreu, eles contavam as histórias das vidas deles, da escravidão, do sofrimento deles para os filhos. Eles não tinham a necessidade de escrever. Depois Moisés, que foi escrevendo, né, a história desse povo. Então, a nossa igreja, ela tem essa tradição. Como foi que aconteceu naquela época? Que foi passando de pai para filho, tá bom? Não se pegava aqui e vai escrevendo, não. Olha, meu filho, eu vou escrever a minha história, vou te dar um livro de biografia, como os autores fazem. Não, não é assim, né? Então, a nossa igreja, com uma riqueza, com uma sabedoria muito grande, nós temos a tradição oral. E até porque também, uma coisa interessante, que a Bíblia não poderia ser escrita. Não adianta levar só a Bíblia para você compreender a palavra de Deus. Por quê? Porque antes, primeiro teve os acontecimentos e depois a escrita. Então, isso é muito importante para nós, entendermos isso, essa riqueza da nossa igreja, essa tradição, a fé que foi passando de um pai para o seu filho e foi ensinando o seu filho a fé. Inclusive, a gente fala na catequese que o pai vai passar a fé para os seus filhos. Na minha casa, por exemplo, eu passo a fé para os meus filhos, eu chamo eles para rezar, eu ensino o texto, e assim é a tradição da nossa igreja. Que nós, pais, temos que ensinar os nossos filhos as nossas orações, passar para eles o que nós entendemos de Deus, do seu amor, da sua fidelidade. E aí nós temos na nossa igreja também as nossas leis, né? Olha, esse catecismo já li todinho, já reli, eu preparo catequese nele, eu tenho um amor muito grande, tá? Velhinho, um artigo assim, ó, de usar, não é de ficar guardado, não. Aí nós temos aqui o IUCAT, que é o catecismo também, só que ele é para jovem. A secretaria, a lojinha estava fechada hoje, eu não pude pegar o infantil. Nós temos também o IUCAT, que é o catecismo, para a gente passar para as crianças já irem aprendendo a fé da nossa igreja. Que é muito importante, a gente não pode conhecer só a Bíblia, né? E tem que passar a tradição e temos que ver o que a igreja fala. Quais são os documentos da igreja? O que a igreja nos ensina com determinados assuntos, né? A igreja sempre tem uma palavra. Quem pode nos iluminar com relação ao que está escrito aqui na Bíblia? Apenas a igreja. A igreja, ela tem a chave, porque foi dada por Deus, por Jesus Cristo, para interpretar o que está aqui, tá bom? Então, por isso que eu trouxe uma leitura, sempre que a gente dá uma catequese, a gente traz uma leitura, que é muito importante. Nós vamos explicar um pouquinho do mistério daquela leitura. Eu sou uma pessoa totalmente apaixonada, porque eu quis na minha vida, desde criança eu leio a Bíblia. Eu queria saber quais eram os mistérios de Deus, os mistérios de Jesus Cristo. Então você vai ver que nas entrelinhas da Bíblia, você vai descobrir os mistérios de Deus. E eu te convido a você entrar nesse maravilhoso mundo que é a Bíblia, nesse maravilhoso mistério, né? Isso me curou de várias feridas, de vários sofrimentos, me ajudou a criar os filhos, me ajudou a me casar, a viver o matrimônio. Aonde? Na palavra de Jesus Cristo. Sem essa palavra eu não existiria. Eu sou muito grata a Deus por ter me colocado dentro de uma igreja que me ensinou o valor dessa palavra, o amor dela, de poder vir aqui muitas vezes precisando e o padre fala, você lembra da passagem tal, da Bíblia? Eu falo, sim, eu lembro. Por que eu lembro? Porque eu li, né? E aí ele vai me mostrar o amor de Deus dentro daquela palavra. Então eu te convido, entra, né? Depois eu vou fazer até um desafio aqui. Vocês vão mandar pra gente, falando qual a historinha da Bíblia que você gostou. Você pode até pensar assim, o que eu vou ler, né? A criança pode sugerir, né? Tem a história de Jonas, que as catequistas sempre falam, que ele foi engolido por um peixe, né? Vamos fazer esse desafio, tá bom? Lê aí, Carol, a leitura para nós? Bora ler, né? Bora ler. Leitura da carta de 2 Timóteo. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste.
E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Jesus Cristo. Toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tá vendo o que eu falei agorinha? Eu quis trazer essa leitura porque isso aqui é Paulo escrevendo as primeiras comunidades. Que comunidades são essas? Paulo saiu pelo mundo evangelizando. Quando ele chegava nas cidades, ali ele formava um povo de cristãos que vivia junto. E depois ele ia para outra cidade, mas ele não queria perder o vínculo com aquela comunidade. Comunidade São Timóteo, a cidade onde eles moravam, né? Então ele vai e manda uma carta. Olha, como vocês estão aí? Vocês estão lendo a palavra de Deus? Vocês continuam se reunindo? E ele fala, lembra que sua mãe, ela primeiro leu a palavra para você, primeiro ela te educou na fé, e você precisa continuar lendo essa palavra. Essa palavra vai falar isso pra gente. É o que nós estamos falando aqui hoje, da importância da Bíblia. Não dá para dar uma catequese, eu fico até nervosa, sim, nem tal, porque 20 minutos falar catequese da Bíblia. Eu falo em 2 horas, ainda marco 2 encontros para falar, e vou esmiuçando ela com as crianças, sento lá com eles numa roda, a gente abre a Bíblia. Então, essa palavra, é isso que eu quero passar para você hoje. Nós queremos passar isso para você hoje. Que é o que também que nós vivemos na nossa família. Vocês sabem que lá em casa, dia de domingo, a gente senta ao redor da mesa, coloca uma toalha branca, como essa aqui, que a nossa coordenação arrumou muito bonita, acende uma vela, que é a luz de Cristo, a gente coloca a imagem de Nossa Senhora, essa cruz maravilhosa de Jesus Cristo, nos sentamos, a gente lê um salmo, a gente lê a passagem do Evangelho do dia, e lá a gente comenta, o que você entendeu? Né, Maria? Não é assim que a mamãe faz? E eles, o que Afonso fala, entende? O que Carolzinha entende? E depois eu faço uma atualização, meu esposo fala também, né? Então, famílias, nós precisamos aí passar essa maravilhosa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, do seu amor, né? De Deus Pai, principalmente, que envia o seu Filho até nós. Para quê? Para nos acolher na sua igreja e nos dar a vida eterna. Tá bom? Carol, você quer fazer uma oração final? Bora. Bora fazer, né? A galerinha tá esperando aí, turma jovem para dar catequese, a gente traz para não ver só os coroão aqui, né? Para ver que Deus fala desde a idade, desde o ventre da mamãe, quando ela fala para o seu filho, olha, estamos te esperando, em nome de Jesus Cristo, né? Vai lá, Carolzinha. Então, bora fazer um agradecimento, né? Agradecer por essa catequese, que o Senhor possa inspirar os catequistas, ajudar na catequese, né? Tá força e ânimo. Quer acrescentar aí, mãe? Nada, tá ótimo, tá? Então vamos. Pai nosso, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Bom final de semana.